17 de junho de 2025, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, sintam-se bem acolhidos, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira, ouvir a palavra de Deus, colocá-la no coração. Agradeço a sua companhia nesse momento, nesse programa Reflexão Diária. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos do 1 ao 9. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa, pela vontade de Deus. Por isso solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nessa obra de generosidade. Não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, texto fantástico, né? Hoje, Paulo está pedindo à comunidade de Corinto que eles sejam generosos na coleta que será feita por Tito. Então, Tito está sendo enviado até essa comunidade de Corinto para fazer uma coleta. E essa coleta será levada para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém que está precisando. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu quero levar ao conhecimento de todos vocês o quanto que as igrejas da Macedônia foram generosas na coleta para Jerusalém. Mesmo passando tribulações, provações, mesmo experimentando a pobreza, eles foram muito generosos. Então, Paulo está dizendo, assim como essas igrejas da Macedônia foram generosas, mesmo tendo tudo para não ser, eles foram, assim também, vós, irmãos de Corinto, né, deveis ser generosos também. Olha que interessante, né? Lembrando que quando Paulo está escrevendo a segunda carta para os Coríntios, Paulo está nas igrejas da Mesopotâmia. Então ele escreve de lá. Então ele percebeu a generosidade das igrejas da Mesopotâmia, e ele está pedindo que a igreja de Corinto faça o mesmo, por meio dessa carta. Interessante, né? Olha só, minha gente. Então, as igrejas da Mesopotâmia, para
para Paulo e também para Corinto, são modelos de generosidade. Isso é um ponto que deve nos levar à reflexão também para a nossa vida, né? Às vezes, minha gente, primeiro para a nossa vida pessoal e depois também para a nossa vida enquanto comunidade eclesial, né? Na nossa vida pessoal, quantas vezes nós focamos somente em nós, né? Corremos atrás dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né? Ganhamos dinheiro para poder conquistar, para poder dar passos e realizar as obras que nós achamos importantes na nossa vida pessoal, familiar. Só que os nossos olhos não podem estar somente em nós, nas nossas necessidades e metas. Nós precisamos partilhar daquilo que temos com os mais pobres, com aqueles que precisam, porque são irmãos, são os nossos irmãos legítimos, né? Aí está também o fundamento do dízimo para a igreja, né? Tem muita gente que se pergunta por que tem que ficar entregando dízimo? A igreja não tem dinheiro? Ora, minha gente, o dinheiro da igreja não cai no céu, não. Não cai do céu, não. Você pega as paróquias, aqui mesmo na nossa diocese, da minha diocese, né, com acho que 72 paróquias, se não me engano, deve ter. E olha, tem paróquias muito pobres. Muito pobres. Que passam por dificuldades, que cada mês o pároco tem que matar um leão para poder passar para o mês seguinte, sem dever para a cúria diocesana, sem dever para os demais credores. Estou falando de uma pessoa de sacerdote, viu? De administrador, que eu também sou. Administrador E a igreja é como se fosse, cada paróquia é como se fosse uma empresa, uma filial de uma empresa, né? Precisa manter os bens, os colaboradores, os gastos fixos, tem tudo isso. Quando o fiel entrega o dízimo, que é um pedacinho do que é dele, ele está contribuindo, ele está colaborando para que a igreja possa prover todas as necessidades. E aí você se pergunta, mas padre, o que se faz com o dízimo? Olha, minha gente, o dízimo tem algumas dimensões distintas, né? A dimensão litúrgica, a dimensão catequética, a dimensão caritativa, né? E os gastos diversos que se tem no seio paroquial. Quem participa ativamente da igreja sabe muito bem que tudo é muito caro, né, minha gente? Né? Os gastos, por exemplo, o culto. O culto é a prioridade de uma paróquia. A primeira coisa que tem que se prover, né, são os gastos com o culto. Por exemplo, você vai numa missa, você comunga. Aquela hóstia não caiu do céu como maná, lá na época do povo de Israel. A paróquia teve que comprar. E é uma coisa cara, é um material caro. Os vasos, né? Às vezes a gente olha os vasos sagrados de algumas paróquias brilhando, né? Dourado, brilhando, né? Aliás, quem não é de igreja, às vezes, claro, graças a Deus aqui não tem muito, mas tem paróquias que os ladrões roubam os vasos dourados, né? Pensando que é ouro, coitados, se dão mal, né? Porque depois vai tentar vender, derreter e não ganha nada, né? Porque não é, né? Não é ouro. E só que aquilo lá para restaurar, né? É caríssimo para restaurar. Então, para manter a dignidade do culto, não é fácil. E depois também, parte do dízimo recolhido por cada paróquia, pela igreja, né? 10% do dízimo, não sei quanto que... Tem paróquia, cada paróquia faz a sua contagem, né? Mas uma parte do dízimo deve ser destinada à ação social, à caridade, às cestas dos mais pobres, enfim, o cuidado com as pastorais que são de cunho social, né? E, enfim, então o dízimo, ele é todo dividido, tudo certinho para ir pagando tudo aquilo que precisa. Então a igreja de Jerusalém está com necessidade,
as outras precisam ajudar, né? É por isso que Paulo está administrando, pedindo a coleta para a igreja de Corinto. Olha, as igrejas da Macedônia ajudaram, agora vocês também, e sejam generosos, ajudem. A igreja até hoje funciona desse jeito. Claro que segundo o coração dos apóstolos, né? A igreja aprendeu com os apóstolos, né? Nós vemos, por exemplo, na Sexta-feira Santa, toda a coleta é destinada à Terra Santa, né? Para as obras da igreja em Terra Santa, né? No domingo de Ramos da Paixão, toda a coleta é enviada para a campanha da fraternidade. 60% fica na paróquia, na diocese, para as obras da campanha, para as obras sociais. O resto vai para a campanha nacional, e é tudo prestado conta, tudo bonitinho, e são valores que são investidos em obras sociais, né? É muito bonito, tudo é muito bonito. No Advento nós temos a coleta da evangelização, né? Então, minha gente, que nós aprendamos essa generosidade com os apóstolos, né? Às vezes, vira e mexe quando sai notícia, por exemplo, do Santo Padre, né? As pessoas ignorantes começam a falar: o Vaticano devia vender todo esse ouro que tem lá nas igrejas, vender essas imagens caríssimas e dar para os pobres. Olha, minha gente, a gente pode vender tudo que a gente tem e dar para os pobres, e ainda assim vai ter pobres. Nós vivemos num mundo de injustiça. Enquanto não vier Jesus para justificar e recapitular esse mundo, sempre vai haver injustiça nesse mundo. Sempre. Então, a solução do mundo está em vender todos os bens da igreja e, né? Não é esse o caminho. A Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no mundo. Eu vejo aqui na minha paróquia, nós temos duas grandes ações sociais. Os Amigos do Bem, que é um grupo de pessoas que cozinham e fazem marmitas para ser distribuídas para os carentes, para os pobres, para os mendigos, né? E tem também a outra instituição, a Rainha da Paz, que é uma instituição grande agora, de renome no Brasil, e essa instituição, né? Inclusive, alguns dos irmãos estão me escutando pela Rádio Rainha da Paz, né? A Rainha da Paz é uma instituição de reabilitação, pessoas que têm deficiência motora, né? E eu rezo missa toda semana, uma vez por semana, na Rainha da Paz, e eu tenho contato um pouquinho, nem que for visual, tenho contato mesmo visual com alguns assistidos, alguns que participam lá, e tem muita gente de outras religiões que participam da Rainha da Paz. Então, é uma instituição católica, é uma instituição que se mantém com iniciativas católicas, mas que não investe somente em católicos. Aqui está a generosidade da igreja. Dar sem olhar a quem, fechar os olhos a quem se ajuda, simplesmente pelo amor gratuito que se manifesta em ajudar, simplesmente servir. Muito bonito isso. Então, a igreja é a instituição que mais realiza caridade no mundo. E ainda tem pessoas que ficam criticando: e o Papa não sei o quê, né? Agora nós vemos o Papa Leão, quando foi eleito, né? Quando foi eleito e apareceu publicamente, por primeiro, vestindo todas as insígnias papais, né? Os paramentos, depois da primeira missa, ele voltou a usar aquele báculo, aquele cajado que tem uma cruz, né? Que no fundo é uma cruz, se chama férola. Voltou a usar a férola, que também foi usada pelo Papa Bento XVI, e um monte de gente batendo pau. Voltou a usar coisas nobres e não sei o quê. Olha, minha gente,
isso daí é um bem do Vaticano, é um bem da igreja. O Papa usando ou não, é um bem que já pertence à igreja. Isso não vai fazer dele mais pobre ou menos pobre, não vai fazer dele mais caridoso ou menos caridoso, não vai fazer dele um homem que se dedica aos pobres ou não. Não muda nada. Tem muita gente travestida de veste simples e pregando uma defesa dos pobres, mas no fundo vive num luxo escondido. Então a imagem, a aparência não diz nada, minha gente. Diz nada. Sendo bem franco com vocês, né? Às vezes a gente acaba postando e a gente passa por essas hipocrisias, sabe? A gente acaba postando um prato que eu acho bonito, eu adoro ver pratos mesmo de cozinha, assim, que são feitos, que são preparados, são feitos assim de maneira gourmet. Eu acho lindo, assim. Às vezes, quando a gente vai acabar indo em algum restaurante assim diferente, eu sempre posto. Ou você toma um vinho na casa de alguém, ou é convidado por alguém para tomar um vinho diferente, assim, você postar. E sempre tem um que vai lá e comenta, né? Nossa, padre tem que ser humilde, tem que ser... Olha, não foi eu quem preparei aquilo ou quem investi dinheiro naquilo. Foram outras pessoas que por graça de Deus, têm condições e gostam de estar na companhia do padre, e tá tudo bem. E outra coisa, ninguém tem nada a ver com a vida do padre. As pessoas vivem de maneira hipócrita, sabe, gente? Se apega a umas coisas que não quer dizer nada. O padre pode ter ganhado uma roupa caríssima. Se bem que minhas roupas, eu sou simples, eu não me apego muito à roupa. Mas um exemplo, posso estar usando uma roupa caríssima. Tá, e aí? Se eu ganhei de alguém que tem condições e quis me presentear, qual que é o problema? Qual que é o problema? Então, aí, ainda assim, essas coisas não nos impedem de ser solidários, né? De ter os olhos sensíveis, compreensíveis com o sofrimento do outro. E eu vou dizer a vocês, viu, minha gente, né? Nesses anos de sacerdócio, eu vou fazer uma afirmação aqui, porque eu já testemunhei e tenho certeza disso. Tem muita gente muito rica e que é muito generosa. Tem gente muito rica e muito generosa. E tem pobre que não tem onde cair morto, como diz o ditado. Com o nariz tocando no céu e não ajuda ninguém, nem com o pouco que tem. É muito relativo isso. Muito relativo. Então, uma exortação à generosidade hoje, né? Primeira coisa, se você tem renda, tire um pedacinho do que você recebe e consagre a Deus, entregue à igreja. Você consagra a Deus por meio da igreja. E a igreja vai destinar aquele recurso para onde de fato se faz necessário, né? Faça experiência do dízimo. Às vezes vão se criando coisas, né? Às vezes vão se criando iniciativas diversas que acabam atrapalhando a ação evangelizadora da igreja, sabe? Por isso que aqui na minha diocese é proibido, né, no seio paroquial ter várias contas, é proibido ter vários caixas, é um caixa único. Por quê? Porque todo mundo deve colocar aos pés dos apóstolos a coleta, como está nos Atos dos Apóstolos, né? E os apóstolos é que vão destinar para onde se for necessário. Não tem que ter várias contas, várias administrações, várias caixas, vários não sei o que, não. É um só. É um só, né? Então, um texto muito bonito hoje
que a liturgia nos apresenta, essa segunda carta aos Coríntios, hoje o capítulo 8º, a coleta que é feita de Corinto para Jerusalém, né? Então Paulo diz assim, olha, não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, né? Porque tem gente que adora ser caridoso só na fala. Tem gente que adora ser caridoso com o dinheiro dos outros. Mas na hora que é para partilhar o que é seu, de maneira concreta, não faz o mínimo esforço, né? Como diz, né? O mínimo esforço. E por fim, minha gente, Paulo, no versículo 9, desse capítulo 8º, ele vai nos relembrar o primeiro e mais excelente homem caridoso, que foi Jesus Cristo. Olha só que bonito o texto. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Mas como assim Jesus Cristo era rico e se tornou pobre? Era rico no sentido que Jesus é Deus que se fez homem, não é? Olha, minha gente, Deus é o Deus do infinito, é o Deus da fartura, é o Deus que tudo pode, que tudo tem, tudo é dele, não é? E ele se torna ser humano num lugar paupérrimo, um lugar muito pobre que foi Belém e também Nazaré. Para deixar um exemplo, olha, Deus era imenso, infinito, e ele se fez um ser humano muito frágil, muito pobre, que morou num lugar pobre, para mostrar que a verdadeira riqueza, a verdadeira grandiosidade na vida não está só nisso. Está em outras coisas da vida. Um grande exemplo para nós, Jesus Cristo. Um grande exemplo. Veio a esse mundo, viveu a pobreza e voltou para o lado do Pai. E voltará novamente para junto de nós aqui, não mais de maneira pobre, mas glorioso, para nos tornar ricos na eternidade com o Pai. Então aprendamos com Jesus e, enfim, espero que com essa reflexão de hoje nós tenhamos entendido um pouco como que funciona, né, todo o sistema de gerência da nossa igreja, né? E eu sou ousado em dizer, pelo menos aqui na minha diocese, né, minha gente, a igreja é muito séria. A igreja católica é muito séria na administração dos bens das pessoas. Nunca houve corrupção, nunca houve... É claro que não tem jeito, não tem ser humano, tem brecha. Por isso que eu, quando estou gerenciando uma paróquia, né, eu procuro fazer de tudo para que tudo caminhe bem, não tenha brecha para deslizes, né? E tudo caminha certo, tudo caminha de maneira tranquila, né, com honestidade, né? Às vezes as pessoas pensam que o padre que cuida do dinheiro e que administra, né? O padre, na verdade, é o último a tocar no dinheiro da igreja, né? Graças a Deus, minha gente. Eu sou padre porque eu quero ser um homem dos sacramentos, da pregação, do evangelho, né? Mas a gente acaba sendo administrador, né? Só que a gente não administra sozinho. O padre não faz nada sozinho, não. Tem um conselho administrativo por detrás, tem um tesoureiro que trabalha junto com o padre, também a fiscalizar os bens, né? Tem aí uma equipe de patrimônio que cuida dos bens da paróquia, estão de olho, né? Os membros estão de olho para tomar conta, preservar, garantir a segurança dos bens da paróquia. Então é tudo certinho, divididinho. Não é uma pessoa só, é uma comissão, é uma comunidade toda envolvida. Então é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu falo sempre, né? Eu sempre falo essa frase. Olha, a igreja tem tudo para caminhar bem na história.
Aliás, é por isso que caminhou até hoje, né, minha gente? É por isso, né? Tem um compêndio de leis que é universal. Tem um compêndio de leis do culto, regras de culto, que é universal, né? Tem todas as leis de gerência, de administração para garantir a transparência, a honestidade, a retidão. Então, é fantástico, é fantástico. Eu sempre falo, só não dá certo algumas coisas na igreja porque tem gente que é muito complicada. Porque se fizer tudo como tem de ser feito, tudo dá certo, minha gente. Tudo. Que essa leitura de hoje, da coleta promovida por Paulo em Corinto para ajudar Jerusalém, nos sensibilize às necessidades da igreja. Um dia abençoado a vocês, queridos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, continuem conectados conosco, continuem conectados, ouvindo uma boa música, né? Saboreando uma boa música. Amanhã nos encontramos, mais uma vez, para o programa Reflexão Diária. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.